Amém, irmãos. Bom, voltando então para os nossos assuntos, nós estamos andando no primeiro assunto a respeito de doutrinas, né? Que é a doutrina das Escrituras, que é basicamente a base da nossa fé. Na teologia sistemática é chamada de bibliologia, então o estudo da Bíblia, né? O que a gente pode perceber sobre a revelação de Deus. E eu queria ler novamente a frase que eu botei na introdução, deste homem, Erasmus Sarcerius, que foi um reformador junto ali com Lutero, né? Ele era um luterano, então foi um importante teólogo ali no período da Reforma. Ele diz assim: quando a palavra de Deus é negligenciada, a religião pura e verdadeira desaba. Quando ela desaba, ninguém pode nem será salvo. Então veja como é importante a gente entender essa doutrina, porque se nós negligenciamos a palavra de Deus, nós estamos mexendo com um pilar muito importante do cristianismo, que é a nossa salvação, né? Então podemos criar uma religião cultural, como o catolicismo romano se propõe a ser, mas ele não salva as pessoas, porque ele cria uma outra narrativa que não é o evangelho bíblico. E por isso, o estudo a respeito da revelação de Deus é tão importante e tão caro a nós. E cada vez mais pessoas trazem novas formas para se olhar para a Bíblia e muitas vezes a deturpando totalmente, não é? Por isso que entendê-la sobre ela é muito importante para nós, pois afinal nós estamos falando da revelação de Deus a nós. Quando nós estudamos no último domingo, nós vimos algumas características a respeito da Bíblia. Nós vimos sobre a revelação, que é basicamente o ato de Deus se manifestar a nós, e vimos que isso se ocorre de duas formas. Existe a revelação geral, que se dá por meio da criação. Então a criação ela testemunha de Deus para nós em algum nível, mas não é capaz de nos salvar. E existe a revelação especial, que é justamente esse encontro pessoal que nós temos com Cristo, com o próprio Deus, que se expressa especialmente nas Escrituras que foram trazidas até nós. Existem outras formas, que é o próprio Cristo, por exemplo, né? E vimos alguns outros elementos, que ela é inspirada por Deus, então isso aqui não é mero concatenação de conteúdo feito por homens ou eruditos, gurus, quer que seja, mas é algo que Deus esteja envolvido também nesse processo. E também vemos um pouco também sobre a crítica textual, que é uma ciência atual que busca a nós a entender a palavra de Deus, já que há várias cópias espalhadas pelo mundo, então os críticos textuais tentam reunir essas cópias e ver ali onde está a palavra de Deus, né, se foi deturpada alguma coisa ou não, e poder saber qual é o conteúdo bíblico de fato. E também vimos que a Bíblia ela é inerrante, interpretável e infalível. Ou seja, ela não erra naquilo que ela declara sobre qualquer assunto. Ela é possível de ser entendida, de ser estudado, certo? Não é um código criptografado que a gente não vai conseguir entender, ou só quem é o mais iluminado, ou quem tem algum elemento a mais vai conseguir entendê-la. Ela é sim interpretável e ela é infalível. Ela não falha em nada do que ela prometeu e que há de se cumprir, né? As coisas que ela prometeu se cumpriram e as que ainda não se cumpriram vão se cumprir com a volta de Cristo. Então chegamos no nosso ponto agora dentro do nosso estudo, que é a respeito da canonicidade. A canonicidade, ela se diz respeito ao quando a gente conversa sobre o cano, ou seja, quais livros são inspirados por Deus. E aqui nós temos uma frase do pastor Marcos Granconato, que é o livreto que eu estou usando como base, que diz assim: sendo inspirados por Deus, os livros da Bíblia são dotados de canonicidade. O termo cânon significa basicamente vara de medir ou régua. Com o tempo, essa palavra passou a ter um significado mais amplo, indicando também uma norma ou padrão de qualquer natureza. E aqui temos a referência de Gálatas 6:16. Vamos lá para Gálatas 6:16? O irmão que quiser ler, fica à vontade. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre os caras de Deus. Seja esta regra, isso aí seria a palavra cânon, né?
sendo usado para esse elemento de medição, de regra, de padrão, de norma, ok? Então, para se reconhecer um livro canônico que esteja de acordo com esta regra que o apóstolo Paulo estava falando, né, foram usados os seguintes critérios: autoria, aceitação, conteúdo e inspiração, basicamente 4 elementos. O primeiro elemento, que é a autoria, ela deve ser apostólica ou profética. Para ser reconhecido, o livro deveria ser escrito por um profeta, por um apóstolo ou por alguém sob a autoridade de um apóstolo. Por exemplo, Marcos escreveu seu evangelho sobre a autoridade do apóstolo Pedro, né? Quando nós vamos para a história da igreja, nós vemos ali, por exemplo, irmãos bem próximos aos apóstolos, como Papias, que era o pastor de Herápolis, relatando que Marcos escreveu o seu evangelho baseado nas palavras que Pedro ia ensinando na igreja a respeito dos feitos de Jesus. Então a gente consegue perceber essa conexão. Pode falar, Lázaro. A questão da inspiração, né? É um elemento de fé, né? Assim, nós cremos que a mensagem foi inspirada. Sim. Mas, assim, é um elemento total de fé. Porque assim, Mateus, a gente não tem como provar a inspiração. Né? Isso. Como a gente validar cientificamente uma coisa. Isso, vai ser. Esse é um passo em que cientificamente não há como dizer é ou não é, porque a gente não pode pegar Deus e colocar no laboratório. Não é? Nós vamos ter vários argumentos que apontam para se crer nisso, mas as outras pessoas, principalmente ateus e outros que não possuem a mesma fé que a gente, pode construir outras narrativas para querer dizer isso, né? Então muitos vão dizer que a nossa confissão a respeito da ressurreição de Jesus, ali no primeiro século, onde aqueles que testemunharam, disseram que viram Jesus ressurreto, que estiveram com Ele, que comeram com Ele, que aprenderam com Ele ali, como é relatado ao longo das Escrituras, eles tiveram um delírio coletivo. Então essa é uma narrativa que eles vão trazer. Entretanto, isso não quer dizer que a nossa fé é cega, porque muitas pessoas que disseram que creram, que viram Jesus ressuscitado, eles deram a sua vida por conta dessa verdade, por conta desse relato, né? Eles poderiam ter recuado. E aí é meio estranho uma pessoa que entrega a sua vida por uma mentira. Não foi uma vida simplesmente por uma fé que eles tinham, mas pelo fato concreto que eles sustentavam com as suas vidas, entende? A morte dos apóstolos é diferente da morte daqueles que morrem por conta do islamismo, por exemplo. Os homens bombas, eles se voltam lá na bomba e morrem pela causa de Alá, né? Fazem lá jihad, certo? Eles fazem isso porque pensam que estão servindo a Alá, fazendo isso, eliminando o mal do meio deles, e isso agrada a Alá, e por conta disso todos os pecados deles vão ser perdoados e ele vai para o céu, né? E aí vai ter umas recompensas de Alá porque ele morreu por conta da jihad. Então é o elemento de fé que levou essas pessoas a se explodirem, por exemplo, esse grupo radical do islamismo, né? Mas aqui, esse testemunho que eu estou contando são pessoas que viram Jesus de fato ressuscitado, sustentaram essa fé e morreram por conta dessa fé que eles participaram, entende? Eles não ganharam fama, não ganharam dinheiro, não ganharam grande reconhecimento dentro do governo onde eles estavam instaurados, muito pelo contrário, foram perseguidos, humilhados, caluniados, né, mortos, fizeram tudo de ruim com os apóstolos e muitos outros que morreram por conta dessa fé, um testemunho que eles viram de fato e morreram. Ou seja, o que isso traz para nós? Crer na ressurreição de Jesus é um ato coerente, entende? Agora eu posso dizer 100% Jesus ressuscitou? Eu não tenho como trazer uma prova nisso. Isso vai ser realmente um elemento de fé. É Deus que vem até nós e nos convence dessas questões. O mesmo vai se aplicar no caso, por exemplo, da inspiração. Nós vemos a palavra de Deus dizendo que é inspirada, e porque a palavra de Deus vem ao nosso coração e Deus nos convence disso, nós aceitamos o testemunho da palavra de Deus, né? Então realmente vai ser esse elemento de fé. Porém, isso quer dizer que é ilógico fazer isso, ou é uma fé sem pé, sem cabeça? Não. Tem toda uma história por trás, tem todo um fundamento que mostra que é lógico, é coerente se crer assim, entende? Agora, uma prova cabal, realmente nós não temos. É realmente o passo da fé, né? Assim como aqueles que rejeitam também estão tendo um outro tipo de fé.
mas não deixa também de ser crença, porque cientificamente não se prova e nem se desprova esse dado elemento. Deu para entender? Pode comentar, Thiago. Tipo assim, existem algumas fontes bíblicas, né, que fazem alusões a acontecimentos bíblicos que aconteceram. Até os historiadores que eles não são crentes, eles não conseguem negar o fato porque é um fato documentado. Isso, documentado. Assim, apesar do teor fantástico, né, milagre, assim, eles não estão valendo, não entram no método de querer isso aconteceu ou não, isso sempre foi documentado. Foi documentado e as pessoas que documentaram realmente acreditaram que aquilo ali aconteceu. Sim, sim. Quando a gente parte da questão da historiografia, né, nós vemos que a Bíblia vai ter 1001 sustentações para se crer, né? O problema dos historiadores modernos é o quê? São os pressupostos naturalistas por trás. Porque lembra, a ciência moderna hoje, ela é fundamentada num pressuposto naturalista, que é uma filosofia que busca que temos que explicar tudo ao nosso redor por um viés apenas natural. Então tudo que é sobrenatural tem de ser excluído. Eu não posso explicar a chuva por um viés religioso, sobrenatural. Não, Deus fez chover. Não, eu tenho que achar alguma explicação lógica aqui de fenômenos da natureza que o descreve. Que em um certo ponto tem o seu valor e sua aplicação, porque Deus trouxe ordem a esse mundo, né? É Deus que promulgou essas leis, então está correto a gente buscar essa forma, mas nem a tudo a gente pode aplicar, né? E quando a gente olha, principalmente para os registros arqueológicos e para as escrituras, a gente vê um encaixe assim muito forte e muito presente, né? Tanto que alguns que não são cristãos vão dizer, olha, o livro de Daniel, por exemplo, foi escrito muito posterior, porque ele relata, ele traz profecias que realmente se cumpriu muito exato na história. Então, por ser muito exato, eles vão dizer o quê? Não, isso aqui foi escrito depois, não pode ter sido escrito antes daquilo ter acontecido. Mas perceba que isso é um elemento de fé que eles colocam por trás, né? Então, o que eu quero dizer é o quê? Nós temos muito fundamento apologético de defesa da nossa fé que traz consistência para a nossa fé. É muito mais lógico ser um cristão do que ser um ateu, por exemplo, né? Não é à toa que existe o livro Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, do Norman Geisler, onde ele vai mostrando vários argumentos que para ser ateu requer muito mais fé, por assim dizer, né? Ser mais incrédulos a respeito dos dados históricos e de estudos que a gente pode levantar do que um cristão, ok? A nossa fé, ela realmente possui muita base para se sustentar, mas ainda assim é fé, é uma relação nossa com Deus. Dito isso, voltando aqui ao ponto, né? Nós vemos essa questão da autoria apostólica e profética. E nós vemos uma base para isso, que é Efésios 2:20. Veja só o que diz essa passagem. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, né? Então nós temos Jesus como a pedra principal da nossa fé, onde a gente se sustenta, e logo acima disso nós temos o fundamento dos apóstolos e dos profetas, que seriam justamente os livros inspirados por Deus que fazem parte do cano, que é a nossa Bíblia, né? Por isso que na imagenzinha eu botei a casinha, a Bíblia, e logo abaixo a pedra angular, fazendo esse fundamento ao qual nós apoiamos a nossa fé, certo? Então isso foi um dos elementos que os cristãos, desde ali do começo, né, e principalmente quando eles conseguiram se reunir, passado as perseguições iniciais, eles levantaram como motivo de perceber um livro como inspirado ou não por Deus. Outra questão foi a ampla aceitação. Para ser reconhecido, o livro tinha que ter ampla aceitação entre o povo de Deus. O reconhecimento da igreja em geral foi considerado um fator muito importante, uma vez que o Senhor manifesta sua direção por meio do povo santo. Como assim essa ampla aceitação por toda a igreja, né? Lembra que ali, nos primeiros séculos, principalmente no século II e começo do século III, a perseguição se tornou muito intensa contra os cristãos. Então, muitos foram martirizados, né? No século I também vai acontecer muito disso, tanto que todos os apóstolos são martirizados, praticamente, tirando o apóstolo João. E muita perseguição se dá. Então, os irmãos vão se espalhando e eles vão levando as escrituras. Mas as escrituras, elas não existiam nessa forma de livro, muito bem encadernado, que a gente tem acesso hoje, né? Ou na internet, que a gente pega ali. Não. Os apóstolos iam escrevendo, iam entregando esses livros e os nossos irmãos iam guardando e, quando possível, fazendo cópias e passando adiante, certo? Esse é um conhecimento desde base.
E aí igrejas foram sendo plantadas. Então, quando a igreja conseguiu ter paz a respeito da perseguição e conseguiu ter apoio para se reunirem, então bispos de todas as regiões, em torno de 318 pastores, se reuniram ali para verem, olha, quais são os livros bíblicos ou não, e discutirem ali, né, e perceberem que livros são inspirados por Deus. Então, ampla aceitação era um outro critério, porque se surgissem muitas igrejas dizendo que aquele livro não era bíblico, mas surgisse um ou dois bispos ali dizendo, não, isso aqui é bíblico sim. Opa, porque só vocês dois que receberam essa carta e a gente não, né? Porque poderia haver algum tipo de falsificação ou coisas não entendidas. Então, essa ampla aceitação foi um critério muito importante para a gente perceber que a palavra de Deus estava no meio do povo dele. Um terceiro elemento é o próprio conteúdo dos livros. Para ser reconhecido, o livro que mostrar harmonia doutrinária, o livro tinha que mostrar harmonia doutrinária com a ortodoxia já fixada. Livros que apresentassem desvios ou negação de doutrinas consagradas foram rejeitados. Então existiam livros ali próximos, provavelmente escritos no século XII, que tinham doutrinas muito esquisitas, né? Havia livros que, estou tentando lembrar, que traziam certas visões a respeito do céu e que eram coisas assim muito estranhas, muito estranhas. O Pastor de Hermes, por exemplo. Então esse livro ele foi rejeitado. Aí foi percebido, olha, isso aqui não foi escrito por nenhum apóstolo, não se encontra nas igrejas em geral e tem uma doutrina um pouco estranha para nós. Então, isso aqui não é um livro inspirado. É um livro fruto da vida cristã, mas não é um livro inspirado, entende? Então isso ajuda a gente a perceber e trazer confiança para a Bíblia que nós temos nas mãos hoje, né? Não foi algo que caiu do céu, mas também não foi algo que foi feito de forma baldeada, ok? Que muitos críticos modernos tentam trazer isso, né? Não, aqui foi uma competição que teve e ficou os livros que quiseram escolher e colocar. Não, foi feito de uma forma criteriosa e cuidadosa. Houve muita discussão, né? Foi a Igreja Universal que havia na época lá, 318 pastores se reuniram para discutir, apresentar seus argumentos, contra-argumentos, em busca de entender quais livros que eles tinham em mãos que de fato eram inspirados. Então não foi uma coisa feita de uma forma qualquer ou uma mera conspiração política ou etc, né? Foi algo realmente sério, feito ali diante de Deus e abençoado por Deus. E portanto a gente pode ter confiança no livro que nós temos na nossa mão. E por fim, o quarto critério era a prova de inspiração. Para ser reconhecido, o livro tinha que dar evidências de origem divina, falando com autoridade e apresentando valores morais e espirituais elevados, próprios de uma obra inspirada pelo Espírito Santo. Ou seja, o conteúdo que ela apresenta, de certa forma, tinha uma carga autoritária ali com ela e também sempre tem esses valores espirituais e elevados. Isso é bem interessante quando a gente olha para as cartas do apóstolo Paulo, né? Ele sempre traz doutrina, ele é bem teológico, por assim dizer, mas ele não deixa de ser pastor, né? Também traz aplicações. Percebem a paixão do apóstolo Paulo nos seus ensinos, em suas cartas? A gente sempre percebe isso, né? Por exemplo, Romanos, se você for ler, capítulo 11 ali, até o capítulo 11, cheio de teologia, até complicado, né? Ali, para a gente ir estudando, no capítulo 12, começa a trazer aplicações, muitas e muitas aplicações. Ele faz isso com muitas das suas cartas. Efésios também é assim, e ele vai trabalhando então nessa dinâmica. Então a gente consegue ver isso, um conteúdo ortodoxo, ou seja, um conteúdo correto, reto. Orto é reto, doxo é respeito de doutrina, né, de ensino. Então doutrina reta, correta, equilibrada. E também esse valor moral, né, apenas conteúdo em si, doutrina em si, mas também aplicada à vida nossa, né, que demonstra que realmente é inspirado pelo Espírito Santo, ok? Com isso, então, a gente sabe o que é o cânon. Enquanto o termo canonicidade se aplica a uma qualidade sobrenatural dos livros bíblicos, a palavra cânon é usada para se referir ao conjunto de livros que compõem tanto o Antigo como o Novo Testamento. A Bíblia é composta por 66 livros. Nessas obras, 39 fazem parte do Antigo Testamento e 27 do Novo, ok? Se você estiver acompanhando pelos slidezinhos que eu compartilhei, aqui do lado nós temos um esquema de como que aconteceu ao longo da história da igreja, onde pessoas adicionaram mais livros ao nosso cânon, né? É isso que a gente quer falar como cânon, é a lista de livros que nós sabemos que são inspirados por Deus. São esses 66 livros, que é a nossa Bíblia que está em nossas mãos.
Mas quando a gente olha para a história da igreja, nós percebemos que em 1517 há a reforma protestante, que é justamente esse retorno às escrituras, sola escritura, né? Somente a escritura é a palavra de Deus. Mas passado aí em torno de 30 anos, surge então o Concílio de Trento, que é a Contra-Reforma. E o que é que os católicos fizeram? Eles adicionaram livros apócrifos, basicamente 7 livros, ao cânon dele. Então, há 2 tipos de cânon. O protestante, que segue toda a tradição da igreja, que desde lá os primeiros irmãos que se reuniram, aqueles 318 pastores que se reuniram para discutirem e testemunharem quais livros de fato é a palavra de Deus. Nós temos aqui o Concílio de Trento, no século XVI, querendo definir um novo cânon, e aí adicionando 7 livros, ok? Que os cristãos ao longo de todos os séculos rejeitavam. Alguns poderiam ter dúvidas, mas em termos gerais nenhum tinha consenso, né? Por exemplo, Jerônimo, que foi aquele que traduziu a Bíblia para o latim por ordem do Papa, né, e dedicou a vida dele toda para traduzir, ele dizia abertamente que os livros apócrifos nem deveriam ser colocados. Ele colocou os livros apócrifos sob pressão, mas dizia, olha, isso aqui é apenas para leitura proveitosa, mas não vejam como palavra de Deus. Ele dizia isso claramente. Então, realmente, ao longo do consenso da igreja, esses 7 livros não são vistos como palavra de Deus. Os católicos agora que quiseram colocar no século XVI e sustentam até hoje, né? E é engraçado porque eles olham para os cristãos e dizem, vocês removeram livros da Bíblia. E não, nós mantemos os mesmos livros, foram eles que adicionaram. Mas eles contam essa mentira para querer balançar a fé daqueles que não têm ciência desse acontecimento histórico, né? Ok, então entendemos que o que temos em nossas mãos é a palavra de Deus de fato, né? E um outro aspecto importante a respeito da palavra de Deus é o aspecto da iluminação, certo? A iluminação é o ministério do Espírito Santo de capacitar o homem, alcançando por sua graça a compreender a revelação escrita de Deus. Essa obra é necessária porque as verdades da palavra pertencem a uma dimensão acima do alcance da mente humana, sendo conhecidas somente pelo Espírito. Por isso, sem o auxílio do Senhor, não há como o homem acolher o que foi revelado. É o que entra na pergunta do irmão Lázaro, né, sobre a questão da fé. A iluminação é uma verdade que a gente vendo ser transmitida pela Bíblia, como a gente vai ler já nessas passagens aqui, que é uma ação de Deus que nos ajuda a compreender o texto no sentido de acolhê-lo, de tê-lo para nós. A Bíblia ela é interpretável, por isso que pessoas podem ler a Bíblia e compreender o que ela está dizendo, mas acolher o que ela diz para si e ver, não, isso aqui de fato é verdade, eu vou crer e vou seguir isso aqui, é realmente um ato do Espírito Santo em nós, por isso que envolve o elemento da fé, né, que a gente falou. Mas não é a fé nossa, eu escolho acreditar ou não, é o Espírito Santo agindo em nós. É o que vai repercutir depois na nossa doutrina da graça irresistível, né? Onde Deus age em nosso coração de uma forma que nós passamos a desejá-lo de uma forma irresistível. É como se ele vem até nós, nos transforma de tal meio que nós passamos a desejá-lo. Essa é a ideia da iluminação também. O Espírito Santo trabalha em nós de tal forma que nós passamos a acolher o que ele diz como verdade. Vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 2, verso 11 e 12. 1 Coríntios, capítulo 2, 11 e 12. Quem quiser ler, pode ler, fique à vontade. Conforme os homens sabem as coisas do homem, se não o seu próprio Espírito que nele está, assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Ou seja, para conhecer o que nos foi dado por graça, foi nos dado quem? O Espírito Santo, né? Então é Ele que clareia a nossa mente para conhecer então o que as Escrituras têm a nos dizer realmente de uma forma que a gente possa acolher. Lembra que aqui o discurso do apóstolo Paulo está sendo para mostrar
que a centralidade do Evangelho está em Cristo, está na mensagem do Evangelho e não na performance dos pregadores ou pessoas humanas ou sabedoria humana, né? Que era o problema que estava gerando as divisões aqui entre os coríntios. É o que a gente está observando em nossas séries de exposições em 1 Coríntios. Então o apóstolo Paulo traz esse argumento fortíssimo para mostrar, olha, vocês estão acolhendo essas coisas pela graça, por quê? Porque o Espírito Santo foi dado a vocês. E é nisso que vocês devem basear em sua fé. E não na eloquência, na performance, nos status, né, na posição que a pessoa possa se encontrar dentro aqui da igreja, né? Ok? Então nós vemos esse aspecto da iluminação. Também tem Lucas, capítulo 24, vamos lá. Lucas 24, 44 e 45. Lucas 24, 44 e 45. Com estas as palavras que vos disse, estão ainda convosco. Convide-se do estudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, dos profetas e dos salmos. Então, abriu-lhes o entendimento para compreenderem as escrituras. Aqui é Jesus explicando as escrituras, não é? Para aqueles dois que estavam perdidos no caminho de Emaús. Não, perdão, para os irmãos, para os irmãos que estão reunidos, né? E ele começa a explicar o mistério da sua morte e ressurreição, que estava contido em todo o Antigo Testamento. É isso que ele quer dizer quando ele diz, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Quando a gente estuda um pouco sobre a história da igreja e os relatos, a gente vai ver Flávio Josefo, que era um judeu, comentando a respeito da história dos judeus, falando sobre o cânon judaico. E ele fala justamente essas expressões. Tem a lei, a Torá, né? Tem os escritos dos profetas, que são os Ketuvins, e tem os outros escritos, que são mais os escritos poéticos, os Neviim, que seria justamente os Salmos aqui, que é citado, né? Por isso que tem a Tanakh para os judeus. Eles vão falar, não, nós cremos na Tanakh, que é basicamente a Bíblia hebraica, que é basicamente o nosso Antigo Testamento. Interessante, os judeus também não veem como inspirados os livros apócrifos, que os católicos colocam, né? São livros do Antigo Testamento dentro do cânon dos católicos. Então a gente está seguindo a Bíblia de Jesus, basicamente aqui, né? Lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, ok? Jesus não levava em consideração os apócrifos, né? Então, lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. Deus agindo aqui para que, então, os discípulos pudessem entender as Escrituras. Então, o entendimento das Escrituras, ela não é fruto apenas de um ato racional, ok? Mas de um ato de Deus agindo em nós. É claro, isso não quer dizer que aqueles que não creem em Deus não possam aprender nada à luz da palavra de Deus. Podem aprender algo e podem até mesmo descrever algo corretamente, né? Falar corretamente a respeito do calvinismo, por exemplo, das doutrinas, da graça que nós cremos e adotamos, né? Mas acolher aquilo como verdade, ver aquilo como realidade para si, isso é uma ação de Deus no coração de todos nós, certo? Então perceba o quão é importante entender essa verdade, porque às vezes a gente quer trazer um conhecimento e fica frustrado por alguém não aceitar o Evangelho, e a gente se esquece que isso é uma ação e um ministério que pertence a Deus e não a nós. Então às vezes a gente constrói muitas nossas lógicas e logismos e pensa que podemos desvendar tudo, mas no fim das contas é Deus que acha no coração do homem para que ele possa crer e acolher a verdade. E o mesmo deve se aplicar a nós, né? Por isso que devemos ler a palavra e também orar, não é? E aí fica a grande reflexão. Quanto tempo você tem gastado em oração também? Estudar a Escritura é importante, mas orar também, para que Deus possa abrir seu entendimento. Eu acho muito linda a frase de João Calvino, quando ele escreve seu Instituta, e ele diz, olha, caso algum irmão encontre algo aqui que não está de acordo com as Sagradas Escrituras, pode rejeitar o que eu disse, né? Então, Calvino entendia que ele estava interpretando a Escritura e buscando a luz de Deus escrever ali o que ela dizia. Mas ele sabia que ele era falho e que dependia totalmente de Deus. E que algum irmão iluminado pelo Espírito Santo poderia perceber seus erros, né? Então ele diz
diz essa frase, esperando que novos teólogos pudessem surgir e ajudá-lo ali desse trabalho primoríssimo que é de sistematizar a nossa fé. Calvino foi o grande teólogo que começou a dar esse pontapé de uma forma mais forte. Hoje, se nós temos teologia sistemática e temos esse estudo tão aprofundado da bibliologia, muito se deve a Calvino, porque ele trouxe princípios hermenêuticos da sua formação no direito e que nos ajudou a entender e concatenar o conhecimento teológico com maior profundidade, né? E aí Deus foi nos dando vários e vários outros irmãos que nos abençoaram muito nessa área. Ok? Bem, aqui basicamente terminamos a nossa exposição sobre a bibliologia, mas se você está aí com as coisinhas abertas, eu botei aqui 3 perigos que a gente deve evitar, né? Que o pastor Marcos foi trazendo, eu achei interessante trazer também para nós, para termos cuidado sobre outras denominações ou até mesmo seitas, a forma como eles têm tratado a palavra de Deus. Então, uma seção que ele bota lá, cuidado, veneno, né? Então, coisa assim, ó, cuidado com isso aí, rapaz. Não brinca com isso, porque isso é veneno, certo? E o primeiro veneno que ele nos traz é o que nós chamamos de liberalismo teológico. O liberalismo teológico ensina que a revelação de Deus acontece por meio de fatos que se situam dentro da ordem natural das coisas. Segundo os liberais, os escritores antigos testemunharam esses fatos e os interpretaram como milagres, adicionando uma dimensão sobrenatural e inexistente. Por isso, as descobertas da ciência, da filosofia e da psicologia devem ser usadas para corrigir as ideias distorcidas e mitológicas que há nas escrituras. Olha só que demoníaco, né? Consegue perceber aqui a sutileza? Ele está dizendo, a Bíblia é verdade, mas a revelação de Deus se deu de uma forma natural. Deus não pode fazer umas coisas sobrenaturais aqui acontecendo. Então muitos deles vão dizer assim, o Mar Vermelho realmente se abriu, mas ele não se abriu por conta de uma intervenção divina, em sim um ato sobrenatural que foi lá e partiu a água em 2 bandas. Não, o que houve foi que aconteceu umas pedras que caíram, ou era temporada de seca, e aí a água se encontrou ali por alguma forma barrada e seca, de forma que eles conseguiram passar. E depois essa barreira rompeu e veio a água e levou o restante dos faraós. Mas que foi um milagre, isso aí foi a interpretação daqueles que escreveram a Bíblia e botaram esses elementos mitológicos. Então veja o que eles estão fazendo com a Bíblia, né? Estão recortando, tirando o aspecto sobrenatural de que há um Deus que está acima da natureza e que comanda e a faz com ela conforme ele bem entender, e coloca Deus então dentro da natureza, né? Ou mesmo a natureza é o próprio Deus. Nas chargezinhas que eu coloquei do lado, tem até uma brincadeira aqui que fizeram, né? Que é o declínio dos liberais, que começa realmente rejeitando a doutrina que a Bíblia é infalível. Ele vai dizer, a Bíblia não é infalível, ela pode cometer erros, mitos, falhas. Então eles vão começando descendo, e aí ele vai negando as coisas. A Bíblia não é infalível, o homem não foi criado à imagem de Deus, milagres são negados, o nascimento virginal é negado, a divindade é negada, a expiação é negada, a ressurreição é negada. Logo após ele se torna um agnóstico, logo após ele se torna um ateu. É o grande mal que acomete hoje a Europa, né? Foi o crescimento dessa teologia liberal, que tentou sufocar os aspectos sobrenaturais da Bíblia. Muito fruto dessa visão naturalista, que permeia a ciência moderna de hoje, né? E que acabou permeando a teologia ali dos europeus. E por isso que surgiu e cresceu tão forte naquele meio esse tipo de teologia liberal. Então temos que ter esse cuidado. Coisas sobrenaturais acontecem sim. Deus age, Deus atende às nossas orações, né? Milagres acontecem. A gente vê esses relatos entre nós, ainda nos dias de hoje. Então não há motivos para não se crer nas escrituras de Deus quando ela relata coisas sobrenaturais, ok? É a Bíblia que tem que estar como autoridade máxima e não os outros elementos da humanidade. Um outro veneno é o que nós chamamos de neo-ortodoxia. Muitos tendem a tratar o liberalismo e a neo-ortodoxia como a mesma coisa, mas ela tem algumas diferenças. Veja só o que ela vai ensinar. Ensina que Deus só pode ser conhecido quando sua palavra viva, o Cristo eterno, se encontra pessoalmente com o indivíduo. Dessa forma, as Escrituras contêm testemunhos da revelação divina feita a homens do passado e, na medida em que serve para levar o indivíduo ao encontro
pessoal com Deus são revelação também hoje, né? Alguém consegue perceber aqui qual é a sutileza da neo-ortodoxia nessa frase que eu falei? Vou ler de novo. Ensina que Deus só pode ser conhecido quando sua palavra viva, o Cristo eterno, se encontra pessoalmente com o indivíduo. Dessa forma, as Escrituras contêm testemunhos de revelações divinas feitas a homens do passado, e na medida em que servem para levar o indivíduo ao encontro com Deus, são revelação também hoje. E aí, conseguiram perceber? Veja só essa parte, ó. Na medida em que servem para levar o indivíduo ao encontro com Deus, são revelação também hoje. Não perceberam a sutileza? Está querendo estender a complexidade da mensagem. Acaba gerando isso. Hoje até é possível trazer revelação. Isso. E não somente isso, né? E não somente isso, mas o grande perigo aqui é negar que a Bíblia é a palavra de Deus. Tem uma frase assim: a Bíblia, ela, de capa a capa, ela não é a palavra de Deus. Ela só é a palavra de Deus se você abrir e ler ela. Já viram essa ideia? Olha, a Bíblia fechada na parede, cheia de poeira, ela não é a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus só se você pegar, abrir a Bíblia e lê-la. Então veja que sutil. Ou seja, aqui são relatos de experiências, podem estar certos, podem estar errados. Ela só se torna revelação se Deus falar contigo. Ela contém a palavra de Deus, mas não é a palavra de Deus. E isso, irmãos, entremeia os nossos meios. Eu era de uma igreja batista que o pastor falou isso. A Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. Falou essa frase. Na época eu não entendi, era muito jovem, mas à medida que eu fui estudando, eu vi, nossa, isso é heresia. Não era uma igreja batista regular, tá? Era uma igreja batista independente, né? Deve ser liberal hoje, então. Hoje não é nem mais batista, né? Mudou o nome. Virou uma outra coisa. E o triste, estudando a história dos batistas regulares, eu descobri que essa igreja que eu era foi uma das 5 primeiras batistas regulares que surgiu no nosso meio, né? E aí, por questões financeiras, eles decidiram sair do movimento, se tornaram independentes, foram abraçando outras ideias e doutrinas, caiu na neo-ortodoxia, né? O Evix, ele está fazendo isso, né? O Evix, ele é um neo-ortodoxo. Ele abriu precedentes agora e... Isso, total. Então perceba como é sutil, entende? Por isso que tem pessoas que vai defender o Kevitz, né? Que vai olhar para ele e dizer, não, mas ele tem boas intenções, veja só esse meandro, mas é uma linguagem sutil. Entende? É na medida que servem para levar o indivíduo ao encontro com Deus. De fato, eu li a palavra e encontrei com Deus aqui. Deus se revelou para mim. Então, foi revelação nisso. Mas se eu leio uma exortação onde vai dizer que a prática da homossexualidade é pecado e aquilo não fala comigo, eu vou dizer, isso aqui não é revelação de Deus para mim. Por isso que o Kevitz está abrindo as portas para aceitar os... Né? A Bíblia precisa ser atualizada, não foi o que ele falou? Percebe o quão demoníaco é? Então sim, a Bíblia fechada, cheia de poeira que você esqueceu na sua estante, ela continua sendo a palavra de Deus. Revelação de Deus para você. O problema é que você rejeitou. E aí qual vai ser o nosso compromisso? Em aceitar o que a palavra de Deus diz mesmo, está aberto para o que ela quer nos dizer ou não, né? Tem um testemunho, agora eu não lembro da mulher, mas ela estudava em faculdades alemãs, que eram assim, né, ortodoxas e tudo mais, né? E aí ela saiu desse meio, aí perguntaram, por que você saiu? Aí ela disse, porque eu me converti. Basicamente, realmente é um meio que mina a sua fé, porque ela relativiza e você adapta da forma como você quiser. Você não aceita o que Deus quer trazer até você, ok? E o terceiro, não, são 4 venenos aqui, né? O terceiro veneno, para a gente olhar aqui, é a respeito de movimentos sectários e heréticos. Ou seja, as seitas e os movimentos heréticos que se dizem cristãos geralmente adotam um livro além da Bíblia, atribuindo-lhe o mesmo grau de autoridade que dizem reconhecer nas Escrituras. Outros movimentos heréticos põem certas pessoas, entidades ou tradições no mesmo pé de igualdade da Escritura. E aí nós temos vários exemplos. Existem os Mormons, que vão adotar alguns livros a mais, o livro da Pérola de Grande Valor, vai ter a mesma autoridade das Escrituras. O Adventismo, que não vai dizer que os escritos de Ellen White têm o mesmo peso ou a mesma equivalência da Bíblia, mas vão dizer que as profecias, as profetadas e as explicações que ela dá da Bíblia estão corretas. Então eles modificam a forma de ler as Escrituras
para sustentar que as profecias de Ellen White estão corretas. Então acaba sendo o quê? Colocando o mesmo pé de igualdade. Essa profecia não pode ser. Entende? É diferente do que Calvino fez. Calvino escreveu, muitos irmãos adotam tudo que Calvino diz como praticamente verdade, né? Tem irmãos que seguem essa perspectiva, não é bem a nossa. Mas Calvino não colocou seus escritos de pé de igualdade das escrituras. João Calvino disse o quê? Se um irmão encontrar algo que está diferente aqui, rejeita. Mas já o escrito das Ellen White é tomado como total verdade, porque isso é uma profecia. Então veja como é perigoso, né? A ideia dos carismáticos de hoje em dia. Mas isso é assunto para outra ideia. O romanismo, a Igreja Católica Romana, também traz isso, porque a figura do Papa se torna a autoridade. Não, é o que o Papa diz que a Bíblia é, que é. Né? Se o Papa decretou que aqueles 7 livros apócrifos ali no Concílio de Trento são escrituras de Deus, então é. Se ele diz que a interpretação é essa, então porque a interpretação é essa? E esse é o grande problema. Essa entidade foi colocada, né? Como maior tradição. Isso. Né? Então o Papa se torna a maior autoridade nas Escrituras, porque é o Papa que comanda as Escrituras, ou a tradição católica toda por trás, né? Que comanda as Escrituras, e não as Escrituras. E o outro grupo também é o Testemunha de Jeová, que vão dizer que alguns seres iluminados por Deus que faz a tradição correta, que é justamente o quarto veneno, que são as traduções espúrias. São traduções que, sem a menor base textual, gramatical ou semântica, fazem acréscimos e alterações na Bíblia, com o fim de transmitir conceitos errados e até blasfemos. Esses esforços, porém, sequer podem ser chamados de traduções, pois não produzem a real mensagem do texto sagrado para a língua em que se propõe traduzi-la. E aqui nós temos alguns exemplos, né? A mais famosa é a dos Testemunhos de Jeová, que é a tradução do Novo Mundo. O que eles dizem? Existem certas pessoas iluminadas por Deus de tal forma que elas são aqueles tradutores que são confiáveis. Ninguém sabe quem eles são um grupo que se reúne secretamente, traduzem a Bíblia e eles vão dizer, essa aqui é a tradução correta e você só pode seguir essa tradução. Entendeu? Mas na verdade, quando você compara as traduções, você vê que eles estão mutilando a palavra de Deus, mudando significados de conceito, e cada nova versão que sai dessa tradução, mais coisas que querem apagar a divindade de Cristo são removidas. Então, não é algo feito de forma séria, né? Não tem esse esforço de base textual, gramatical, semântico. Não é um estudo do grego sério. É só querendo empurrar as doutrinas heréticas deles para cima de nós. Isso também acontece com traduções ideológicas, certo? Que tem se tornado muito comum no nosso meio de hoje, principalmente aqueles teólogos da libertação, né? Que querem trazer pautas sociais. Então, a Bíblia LGBT, a Bíblia da mulher, a Bíblia do negro, né? Fazendo essas divisões e trazendo essas pautas, a Bíblia dos pobres, para querer trazer esse aspecto ideológico que eles querem trazer muito fortes, muitas vezes com ideologias que são antibíblicas. Okay? As ideologias em gerais são antibíblicas, né? Porque elas não conseguem se adequar 100% ao que as escrituras dizem. A Bíblia é muito mais complexa do que qualquer ideologia. E também tem a tradução freestyle, que é citado. Não sei quantos aqui já ouviram falar dela. Já ouviram falar dela? Alguém? Já, né? Estão assinando. Que foi um pastor aqui brasileiro que queria fazer uma paráfrase da Bíblia para grupos minoritários à margem da sociedade, onde para esses grupos palavrões não eram coisas erradas de serem faladas. Então ele botou palavrões na boca de Jesus e dos apóstolos, porque dizia que queria salvar essas pessoas. Veja quão perigoso é, né? Porque por mais que essas pessoas não sintam como pecado, não muda a realidade que os palavrões são palavras chulas e na nossa sociedade em geral são entendidas muito bem como ofensas, né? Provavelmente coisas de cunho sexual deturpado e transformado em questões irrisórias, que é triste. É triste porque a nossa sociedade é marcada por uma sexualidade totalmente antibíblica. É um aspecto para se resgatar, né? Nós precisamos resgatar a visão da sexualidade à luz da Bíblia. Ok? Bem, esses são os 4 venenos aqui que a gente tem que ter cuidado quando a gente pensa a respeito de bibliologia, ok? Alguém queria fazer algum comentário? Ou a gente pode orar e encerrar? Perguntas também, fiquem à vontade. Uma pergunta, são 2 lá que eu tenho, né? Você acha que ele vai por essa
por esse aspecto, porque ele crê nisso, ou você acha que isso tem uma relação com a questão de poder, de dinheiro? Assim, qual a tua percepção pessoal? Qual a minha percepção pessoal do Kivitz, né? Do Kivitz ou pessoas parecidas com Ou ele? parecidos com ele. Ok. Bem, eu não tenho uma percepção pessoal porque, na verdade, eu não vejo muito dessas coisas, né? Geralmente é alguém que me conta, ou vejo que estourou na internet de alguma forma, mas não é algo que eu me detenho muito para apurar, ok? Quando a gente olha a palavra de Deus, ela fala muito da cobiça do coração do homem, que cresce ali, e eles criam as suas narrativas. Vamos lá para Romanos, né? Romanos capítulo 1. E ver a partir do verso 21, certo? Vê só o que a palavra de Deus diz. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança à imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas suas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o corpo entre si. Mas vamos parar aqui nesse versículo, no verso 23. Ao que me parece, o coração insensato deles, por quererem dialogar demais com a cultura, sem se rebelar contra ela, fez isso aqui. Mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança à imagem de homem corruptível. Temos que aceitar os homossexuais no nosso meio. De fato, a gente tem que pensar em interagir, como nós vamos lidar com pessoas que têm esse problema da homossexualidade. A gente não pode dizer que o homossexualismo, que a prática homossexual não é pecado. Ela é. Mas por querer aceitar isso, então eu modifico, mexo alguns pauzinhos na doutrina da Bíblia, na bibliologia, na doutrina acerca das Escrituras, para eu poder aceitar essas pessoas como irmãs, dar minha mão, tudo bem, vamos aqui junto. Entende? Ao que me parece, esses homens, eles se tornaram isso. Por conta da insensatez do coração deles, eles se corromperam, adorando ao homem, ao invés de adorar a Deus. Isso às vezes acontece para si, por isso que eles começam a tentar arrancar dinheiro e se beneficiar em cima dos outros irmãos de fé. Ou isso pode ser para querer angariar pessoas, ser alguém bem visto na sociedade, trazer mais pessoas para a igreja. Mas no fim, ao que parece é isso, é pecado mesmo. Eles trocaram a glória de Deus, deixaram de se preocupar com Deus ser adorado e ser reconhecido de fato, e passaram a se importar com os homens. É um tipo de pecado, um tipo de idolatria que surgiu no coração deles. Esse é o meu ver, de forma geral, né? Eu consigo perceber mais esse caminho. Pode falar, David. Eu não por opção, assisti por opção, mas alguns amigos que gostam muito desse pastor desse carro, mandaram os materiais. E realmente parece assim que o amor por Deus é deturpado, né? Ele ao invés de amar a Deus sobre todas as coisas, passa a amar a criatura. E nos discursos dele você vê que ele se esforça em querer encaixar esses grupos comunitários. Sim. Tipo, pessoas divorciadas encaixá-los no serviço da igreja, a questão do homossexualismo e outras questões minoritárias de pessoas que se sentem rejeitadas, segundo as escrituras, e ele acaba querendo dizer que a Bíblia precisa ser atualizada para querer fazer esse encaixe. Que todas as pessoas que chegam naquele meio se sintam bem, com o feminismo, com o branco, todos esses temas que querem adequar as escrituras. Como ele não acha um ponto de equilíbrio, ele acaba dizendo essa várias besteiras grande das escrituras. Por isso que a doutrina da soberania de Deus e dos decretos de Deus, que nada acontece debaixo do sol sem a sua permissão, sem a sua administração ou sobre o seu decreto, né? É uma doutrina que fere tanto a eles. Então, para eles, John Piper, por exemplo, que é um grande pastor, né, entre nós, é um cara assim, meu Deus, um herege. Porque ele vai dizer que você está sofrendo porque Deus quis.
Mas é verdade, Deus permitiu, dentro da sua administração do mundo, ele decretou que aquilo ocorresse. E possui um propósito, que é bom, perfeito e agradável. Mas ele decretou aquilo. Mas ele vai olhar para isso e vai dizer, não, a pandemia tem nada a ver com Deus. Deus não está no controle dessa pandemia, ele nem sabia. Então, querendo inocentar a Deus, na verdade, ele trocou a glória de Deus pela glória do homem. E isso se revela muito forte, justamente quando ele olha para as pessoas e quer aceitar as pessoas do jeito que elas estão. Sim, nós dizemos, vem como estás. Mas a ideia é o quê? Que à luz da Bíblia, todos nós devemos nos despojar da velha natureza e se revestir do novo homem. É o que o Paulo vai nos ensinar em Efésios, é o que o apóstolo Pedro nos ensina em sua primeira carta. E esse é o perigo, né? Eles olham para o versículo que devemos amar os outros como a nós mesmos e esquece que antes desse segundo mandamento, há o primeiro, que devemos amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de todas as nossas forças. Então, na prática, eles deixaram de amar a Deus em prol de amar as criaturas como se fossem Deus. E esse é o problema. Por isso que Cristo usa aquela partícula, semelhantemente. Ou seja, é por eu amar a Deus que agora sim eu amo o próximo da forma correta. E amar o próximo da forma correta não é aceitar os erros dele. É tolerar, é ter paciência, mas é também exortar com amor, né? A gente não pode ficar aceitando os erros. Temos que exortar com amor, dizer, olha, você está errado, ó. Te alue em nome de Deus. Olha o que a palavra de Deus diz. Não é? Essa deve ser a nossa atitude, ok? E por isso aquela frase do Erasmus Arsenius, né, é tão importante, não é? Vamos lê-la novamente? E aí podemos encerrar ou mais alguém gostaria de comentar? Pode comentar, Tiago. Só um comentário, né, sobre a nossa convivência, né? Pela passagem de 2 Timóteo, capítulo 4, né, que Paulo lá no 2 Timóteo dizendo que pregues a palavra, isto é tempo e fora de tempo, redardos, repreendas, exortos, com toda a autoridade do dia. Porque virá tempo em que não suportarão essa doutrina, mas tendo como encher os ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tudo se sobe em tudo. Sobe as aflições, faz a obra do evangelista, cumpre com o ministério. Então você vê que o anunciar a doutrina, ele incorre em um custo. Né? Senão o aluno dele sofre as aflições. Sofrer as aflições de você dizer simplesmente a verdade. Isso. Então muitos desses pastores não querem mais sofrer isso. Eles não querem mais estar na contramão do que a maioria pensa. É por isso que você vê que a igreja está cheia de especialistas, né? Esses doutores chegam com as suas novidades e olha, a linguagem não é mais essa, a cultura mudou, temos que adequar o nosso discurso. Então é um retrato do que está acontecendo nessa igreja. Isso, exatamente. É um grande perigo, né? Por isso que eu gosto muito de olhar para a história da igreja e pensar na reforma. Quem lembra aí de qual as 5 solas? Lá, a primeira, sola fide. A segunda. A primeira é sola escritura. Sola fide é a segunda. Solus Christus, sola gratia e sola deo gloria, né? A gente consegue entender o porquê dos reformadores falar as 4, mas por que ele falou a quinta? Por que eles asseveraram somente a Deus a glória? Porque o católico, de forma geral, ele não tem problema com essa. Já viu algum católico querendo refutar a sola deo gloria? Você encontra contra a sola gratia, sola escritura, eles querendo falar contra isso e refutar em algum nível, entre aspas, né? Que não é possível refutar. Mas sola deo gloria não, né? Mas por que os reformadores asseveraram essa doutrina para a gente? Porque eles entendiam que o que eles estavam fazendo não era por birra, não era por revolta, mas era por se importar com a glória de Deus. Como disse Erasmus Arsenius, que a gente leu aqui no começo, né, contemporâneo aí de Lutero, reformador alemão junto com ele, teólogo, né? Ele diz assim: quando a palavra de Deus é negligenciada, a religião pura e verdadeira desaba. Quando ela desaba, ninguém pode nem será salvo. Então, temos que seguir o conselho de Paulo, muito bem lido pelo irmão Tiago. Temos que seguir o conselho dos reformadores e valorizar a glória de Deus acima de tudo. Amém? Amém. Senhor amado, a Ti pertence a glória e o louvor. Tu se revelou a nós de diversas formas e principalmente por meio da Tua palavra, que sabemos e temos segurança que é essa que temos em nossas mãos.
E os nossos irmãos, ao longo dos séculos, se empenharam tanto em preservá-la, em transmiti-la a nós, traduziam ela a nós. Nós temos boas traduções e nós te louvamos por isso. E nós sabemos que ela é a tua verdade. Nos ajuda a observar cada um desses elementos com equilíbrio, para que a gente não caia nessas heresias e esses movimentos e acabamos trocando a glória que pertence a Ti por querer glorificar o homem de alguma forma. Não, Senhor. Que a Tua palavra seja sempre verdadeira a nós, que possamos ser humilhados por elas diariamente em nossas leituras e sermos conformados à imagem e semelhança do Teu Filho por meio da verdade que a Tua palavra, que a Tua revelação, que as Escrituras Sagradas, a Bíblia que temos em mãos, diz ao nosso coração. Faz assim, Senhor. Venha até nós e nos dá essa segurança. É a nossa oração. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, meus irmãos.